Problema são os verbos. Eles são problemas de muita gente. Não se preocupe, não é só você. Muita gente tem problema com o verbo. Tem problema às vezes porque não consegue conjugar. Tem problema porque nem lembra que aquilo é um verbo. Tem problema com determinados verbos específicos, ou então em identificar o tempo verbal. Será que é presente, passado, futuro? Como é que é esse verbo? Então vamos lá. Vamos à aula de hoje. O vilão, verbo. Verbo, ele pode ser representado por uma ação. Qualquer ação. Não precisa ser a sua ação. Não precisa ser a ação de uma pessoa. Pode ser a ação de uma coisa. A página virou. De quem que eu tô falando da página? Não é uma pessoa. Mas o virou é uma ação. Então isso é verbo. O verbo também pode representar um estado. O que é um estado? É aquela ação momentânea, transitória, que pode mudar de uma hora para outra. Então isso é um estado. Eu estou cansada, não quer dizer que eu viva cansada. E ele também pode representar fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza são ações, mas que não dependem do homem. É involuntária. Então quando você fala choveu, é uma ação que o homem não tem controle nenhum. Amanheceu, trovejou, raiou, são todas ações que não dependem do homem. Então, os fenômenos da natureza ligados à ação também são verbos. Então, essa é a introdução do que é um verbo, o que se pode considerar como verbo. Mas entendam que o verbo ele é uma classe gramatical com as suas flexões. Não é igual um substantivo que tem flexão em gênero, masculino, feminino, em aumentativo, diminutivo, não. Mas o verbo tem flexão. E quais são as flexões do verbo? Ele vai para plural e singular, porque eu tenho as pessoas que estão direcionadas ao singular, eu, tu, ele, então os verbos são conjugados no singular. E no plural, quando eu vou falar do nós, vós e eles. Ele tem a flexão também em modo verbal, porque eu posso indicar uma certeza, que é o modo indicativo. Eu posso indicar uma dúvida, uma hipótese, que é o modo subjuntivo. E eu ainda posso indicar uma ordem, um pedido, uma súplica, que é o modo imperativo. Então, também é uma flexão dos verbos. E ele ainda vai se flexionar em tempos verbais. Os iniciais, eu acho que todo mundo lembra: presente, passado e futuro. Presente, algo que está acontecendo ali, acabou ali, né? No momento da fala. Passado, que na verdade tem o nome de pretérito. Passado, ou seja, já foi, já aconteceu. Pode ter acontecido a 1 milésimo de segundo, mas já aconteceu, passado. E o futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Pode ser daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 ano, daqui 1 século, mas ainda vai acontecer. Essas são as flexões dos verbos. Então vejam que o verbo, a introdução dele já é grandiosa, porque você entende as flexões que tem muita complexidade, né? Então por isso que o verbo acaba aí pegando muita gente, né? Como diz o ditado, de calças curtas, tá bom? Eu vou continuar este vídeo falando ainda que este verbo aí, ele tem várias classificações. Por quê? Porque as classificações você não precisa ficar lembrando do nome, mas você vai lembrar que não é estranho se você conjugar um verbo de determinada forma. É para isso que elas servem, não para você ficar decorando o nome.
Então você fala verbo defectivo. Nossa, eu tenho que lembrar esse nome? Não, é só você lembrar que existem alguns verbos que não tem como você conjugar em algumas pessoas ou alguns tempos verbais. É isso. Então nós temos os verbos regulares, irregulares, defectivos, anômalos, abundantes, auxiliares e impessoais. Tudo isso, olha isso, é muita coisa, né? Mas você quer saber do restante do verbo? Como aplica, como faz um exercício? O que mais você quer saber? Porque olha, eu só estou no começo. Aproveita, se inscreve no canal, coloca aí os comentários o que você quer saber de verbo.